Olá pessoal, olá professor Vinícius. Hoje vamos apresentar sobre o manejo nutricional da cultura do tomate. Meu grupo é composto por mim, Lara Beatriz, e por Amanda Nogueira. Bom, a adubação equilibrada, baseada no diagnóstico do estado nutricional das plantas e nas características químicas e físicas do solo, é essencial para suprir as exigências específicas da cultura em cada fase fenológica, garantindo o desenvolvimento vegetativo saudável, a formação de frutos com boas características organolépticas e a sustentabilidade do sistema de produção. Bom, vamos falar agora sobre as exigências minerais de macro e micronutrientes, falando sobre a absorção, função e os sintomas de deficiência desses nutrientes na cultura do tomate. A absorção de macronutrientes ela ocorre principalmente pelas raízes, que absorvem os nutrientes do solo e os transportam para o restante da planta. Os principais macronutrientes são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A marcha de absorção desses macronutrientes ela vai acontecer em três fases diferentes da planta: na fase vegetativa, na fase reprodutiva e na frutificação. Na fase vegetativa, a absorção de nutrientes é intensa, com destaque para o nitrogênio, essencial para o desenvolvimento da parte aérea. Na fase reprodutiva, a demanda do potássio aumenta significativamente, pois o potássio influencia a síntese e transporte de açúcares e proteínas, além de contribuir para a coloração vermelhada dos frutos através da síntese de carotenoides, como o licopeno, sendo crucial para a formação e desenvolvimento dos frutos. As funções que esses macronutrientes vão exercer na cultura do tomate no estabelecimento da planta, o nitrogênio e o potássio ele vai promover o crescimento inicial vigoroso, o fósforo vai maximizar o desenvolvimento radicular e o cálcio vai impulsionar o crescimento de raízes e folhas. No crescimento vegetativo, o nitrogênio e o fósforo vão assegurar a continuidade do crescimento. O potássio e o magnésio vão maximizar as concentrações no tecido foliar antes do florescimento. O cálcio e o enxofre vão manter o crescimento vigoroso da planta. No florescimento e na frutificação, o nitrogênio e o potássio vão manter o crescimento e maximizar o número de flores no tomateiro. O fósforo ele é importante para o desenvolvimento dos frutos. O cálcio vai maximizar o desenvolvimento reprodutivo da cultura e o magnésio vai melhorar o florescimento e produção da cultura. A máxima exigência ocorre nesse estágio. Na maturação, o nitrogênio em quantidades reduzidas para manter o enchimento dos frutos, o fósforo impulsiona a qualidade nutricional do tomate, o potássio ele maximiza altos níveis de potássio nos frutos e minimiza a desordem. O cálcio ele vai manter boa firmeza e qualidade dos frutos e reduz risco de podridão apical. O magnésio ele vai ter uma máxima exigência nessa fase de maturação para proporcionar a boa qualidade na produção de frutos. Já os sintomas de deficiência causados por a falta desses macronutrientes, no nitrogênio, as folhas mais velhas ficam pálidas ou amarelas, podendo se tornar necróticas e cair. O crescimento geral da planta é reduzido, o caule e pecíolos podem se tornar rígidos. Com deficiência de fósforo, a planta pode apresentar folhas com coloração arroxeadas, especialmente na parte inferior. Podem aparentar um crescimento da planta lento, o florescimento e frutificação podem ser prejudicados. Com sintoma de potássio, vai ocorrer o amarelamento nas bordas das folhas mais velhas, progredindo para o centro e causando necrose. As folhas novas podem ser menores e finas e os frutos podem apresentar tamanho reduzido e coloração inadequada. Com deficiência de cálcio, as folhas novas podem apresentar deformações e morte dos pontos de crescimento. Podem apresentar também pontos dos frutos, necroses, descrita como fundo preto. Com deficiência de magnésio, pode apresentar clorose internerval nas folhas mais velhas e nervuras permanecem verdes. Com deficiência de enxofre, o amarelamento internerval nas folhas novas, redução do tamanho das folhas e baixa turgidez
das plantas. Boa tarde a todos. Vou dar continuidade à nossa apresentação. Bom, falando dos micronutrientes em relação à absorção. A absorção de micronutrientes no tomateiro ocorre principalmente pelas raízes, com a possibilidade de complementação via aplicação foliar. A marcha de absorção é na fase inicial, fase de florescimento e frutificação e na fase de enchimento e maturação dos frutos. Bom, em relação à função dos micronutrientes, temos o boro. Ele é importante para o pegamento das flores, desenvolvimento uniforme dos frutos, transporte de açúcares e crescimento da planta. O zinco ele é essencial para a produção de hormônios de crescimento, saúde das folhas e metabolismo de carboidratos e proteínas. O manganês ele atua na fotossíntese, ativação de enzimas e resistência a doenças. O molibdênio ele é crucial para o metabolismo do nitrogênio, auxiliando na absorção e utilização desse nutriente essencial. O ferro ele é um componente da clorofila, essencial para a fotossíntese e desenvolvimento saudável das folhas. O cobre ele ativa enzimas, participa da fotossíntese e respiração e ajuda na resistência a doenças. O cloro ele é importante para a fotossíntese, regulação da abertura e fechamento dos estômatos. Em relação aos sintomas de deficiência dos micronutrientes, temos o ferro, ele aparece clorose, amarelecimento internerval nas folhas mais jovens, enquanto as nervuras permanecem verdes. O manganês tem a clorose internerval, semelhante à deficiência do ferro, mas com pontuações necróticas, que são manchas marrons nas folhas. O zinco tem sua redução do tamanho das folhas, encurtamento dos internódios, que é o efeito nanismo, clorose nas bordas das folhas. O boro tem a necrose dos meristemas, pontas de crescimento, na má formação dos frutos, que é as deformações e rachaduras, e queda das flores. O cobre, ele apresenta murcha das folhas, curvatura para baixo, coloração azulada ou acinzentada. Pode haver necrose das extremidades. O molibdênio tem a clorose marginal das folhas mais velhas, enrolamento para cima, sintomas semelhantes à deficiência de nitrogênio, já que o molibdênio está envolvido na fixação do nitrogênio. O cloro tem a murcha, clorose nas folhas mais velhas e necrose das bordas. O manejo de solo para as altas produtividades, temos análise de solo e foliar. O manejo do solo é crucial para o sucesso do cultivo do tomate, pois influencia diretamente na produtividade e qualidade dos frutos. Um solo bem manejado garante um bom desenvolvimento radicular, nutrição adequada, controle de pragas e doenças e, consequentemente, maior rendimento e qualidade da produção. De modo geral, a análise de solo serve para fornecer quantificações precisas de macro e micronutrientes, identificar o pH atual do solo, nortear recomendações específicas sobre tipos e quantidades de insumos para correção nutricional conforme as exigências da cultura, identificação de contaminantes, avaliar a textura, estrutura e porosidade do solo, apoiar decisões sobre rotações de cultura, quantificar a matéria orgânica. Correção e condicionamento do solo. A correção e o condicionamento do solo são práticas essenciais para o cultivo bem-sucedido do tomate, visando garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento das raízes e à absorção de nutrientes. A calagem é uma prática fundamental para corrigir a acidez do solo, que consiste na aplicação de calcário e outros materiais alcalinos para elevar o seu pH e aumentar a disponibilidade de nutrientes para as possíveis culturas agrícolas. A adubação mineral e orgânica via solo, foliar e semente. O tomateiro é uma das olerícolas mais exigentes em adubação. Os fertilizantes empregados minerais e orgânicos. E a época e forma de aplicação. A adubação do tomateiro varia conforme a fase de desenvolvimento da planta, com foco na absorção de nutrientes.